Ah lá lá, mas que calor, Em ritmo de carnaval, um calor em Porto Alegre terrível. Se você ouve um ruído estranho, é o ventilador que está ligado. Sem ar-condicionado em casa, tem que ligar o ventilador porque não tem condições de tanto calor em Porto Alegre nesta virada de sábado para domingo de carnaval. Sábado que teve o início da 7ª rodada do Gauchão com 3 partidas. Grêmio e São Luís, 1-1. Avenida 2, Ipiranga 0. Novo Hamburgo 1, Juventude também 1. Neste domingo de carnaval tem mais 3 jogos encerrando esta 7ª rodada. A partir de agora, no ritmo da folia, no ritmo do carnaval, tudo sobre a 7ª rodada do Gauchão. Antes, uma dica da KTO, tá na tela aqui. Para você, na tela, as odds do jogo do Inter contra o São José. Nesse domingo, 7 da noite, no Pasto da Areia. Vitória do São José, pagando a odd de 3,66, 3,66. O empate paga 3,25 e a vitória do Inter pagando R$2 na KTO. Entre no site da KTO, tá aqui, ó, kto.com. Entre lá, se inscreva, faça seu primeiro depósito e use o código promocional Paulinho para receber 20% de bônus no primeiro valor depositado na KTO. Vamos lá. 7ª rodada que teve na abertura, sábado à tarde, calor terrível em Porto Alegre na Arena. Grêmio 1, São Luís também 1. São Luís saiu na frente, o Lucas Souza marcou aos 14 da segunda etapa. E aos 42 do segundo tempo, quase no final da partida, o Everton Galdino empatou para a equipe do Grêmio. No primeiro tempo, o Grêmio foi superior, bem superior. Poderia ter vencido, não fosse o JP Galvão errar chances claras de gol, né? Se não tivesse errado, o Grêmio teria feito um bom placar no primeiro tempo. Na segunda etapa, o Grêmio parece não ter voltado do vestiário. São Luís foi dono do segundo tempo. Fez 1-0, poderia ter feito 2, talvez aumentado mais o placar ainda. Sorte do Grêmio, conseguiu no finalzinho empatar com o Everton Galdino. Grêmio que segue líder, mas pode perder a primeira posição nesse domingo à noite se o Inter vencer o São José no Pasto da Areia. Grêmio que volta a jogar na quarta-feira contra o Ipiranga em Erechim. Ipiranga perdeu nesse sábado para a Avenida em Santa Cruz por 2-0. Renato já informou que vai um time reserva, com muitos garotos, inclusive. Time alternativo, estou o termo, time alternativo em Juí contra o Ipiranga. Já o São Luís joga mais cedo, joga na terça-feira contra o Juventude em Juí, Juventude que empatou com o Novo Hamburgo em 1-1. Deixa eu começar então com Novo Hamburgo e Juventude. Juventude, ao empatar em 1-1 com o Novo Hamburgo, ultrapassou o Inter momentaneamente, depois vou mostrar a classificação, mas momentaneamente o Juventude é o segundo colocado na classificação do Gauchão. O Eric acabou marcando o gol do Juventude e o Lian Parede empatou para o Novo Hamburgo. E no final da partida, no segundo tempo lá, 44, 45, já nos acréscimos, o Juventude perdeu 2 chances incríveis, 2 gols imperdíveis que poderiam ter dado ao Juventude a vitória se os jogadores tivessem pelo menos marcado um desses 2 gols errados no finalzinho da partida contra o Novo Hamburgo no Vale. Terça-feira agora tem São Luís e Juventude lá em Juí e na quarta-feira o Novo Hamburgo enfrenta o Guarani em Bagé. Avenida 2, Ipiranga 0. Sinal de alerta tá ligado no painel do Ipiranga. Ipiranga na zona de rebaixamento, ameaçado de ser rebaixado no Gauchão. Alan Cardoso e Hélio Paraíba marcaram os gols do Avenida, que subiu bastante na tabela. O Avenida agora joga contra o Santa Cruz, é o clássico Ave Cruz na próxima quarta-feira nos Plátanos. E o Ipiranga recebe também na quarta-feira, portanto, a equipe do Grêmio. Vamos lá então. Grêmio é líder, tem 16. Juventude e Inter, 13 pontos. O Juventude ocupa a segunda posição, por quê? Porque, assim como o Inter tem 4 vitórias, mas o Juventude tem saldo 8 contra saldo 7 do Inter. Então, pelo saldo, no momento, o Inter com um jogo a menos, o Juventude é o segundo colocado. E o Brasil de Pelotas fecha o G4 com 9 pontos, 2 vitórias, saldo 2. Lembrando que os 4 primeiros vão jogar a partida única das quartas de final em casa e pelo empate. Novo Hamburgo com 9 pontos, saldo menos 1, é o quinto colocado. São Luís, 8 pontos. Avenida, 7 pontos, 2 vitórias, é o sétimo colocado.
E o São José, com 7 pontos e uma vitória, é o 8º colocado. Então hoje teríamos Grêmio, Juventude, Inter, Brasil, Novo Hamburgo, São Luís, Avenida e São José nas quartas de final do Gauchão. Teríamos Grêmio contra São José, jogo único na Arena e o Grêmio jogando pelo empate. Juventude contra Avenida, em Caxias, Juventude jogando pelo empate. O Inter contra o São Luís, no Beira-Rio, e o Inter jogando pelo empate. E o Brasil contra o Novo Hamburgo, no estádio Bento Freitas, em Pelotas, o Chavante jogando pelo empate para passar para a fase semifinal do Gauchão. Caindo hoje o Ipiranga com 6 pontos e o Santa Cruz com 2 pontos na tabela. O Ipiranga, na rodada agora, só sai do rebaixamento se o Guarani, por exemplo, aqui, ó, perder o seu jogo por 4 gols de diferença. Caso contrário, o Ipiranga fecha a rodada entre os rebaixados. O que pode acontecer na rodada aqui, pessoal? O Inter, quando a bola rolar no Pastareia, para São José e Inter, nesse domingo, às 7 da noite, com o empate o Inter vai ultrapassar o Juventude. Vai reassumir a segunda posição. De 13 vai para 14 pontos. Agora, se o Inter vencer a partida, o Inter vai ficar como líder do Gauchão no final da rodada. Por quê? Se o Inter vencer, vai 16 pontos, vai empatar em pontos com o Grêmio, vai a 5 vitórias, vai empatar com o Grêmio, e vai ter, se for 1-0, por exemplo, vai ter saldo 8 contra saldo 7 do Grêmio. Então, se o Inter vencer a partida por qualquer placar, o Inter assume a primeira posição. O São José que pega o Inter. Se o Zequinha vencer a partida, o Zequinha vai a 10 pontos e 2 vitórias, certo? Se o Chavante tropeçar contra o Guarani em casa, o Zequinha pode terminar a rodada até mesmo na 4ª colocação na tabela com 10 pontos. O que mais pode mudar aqui? Caxias e Guarani podem entrar no G8 ao final da rodada. E o Ipiranga, só para sair da zona de rebaixamento, só se o Guarani levar uma goleada pelo menos de 4 gols de diferença. Vamos então aos jogos desse domingo. 5 da tarde em Pelotas, Brasil e Guarani. 7 da noite no Pastareia, em Porto Alegre, São José e Inter. 8 da noite no Centenário, em Caxias do Sul, Caxias e Santa Cruz. Então, o Inter pode ser líder, pode ser vice-líder, ou se perder o jogo para o São José, pode ficar onde está na 3ª posição. O Zequinha, se vencer o jogo contra o Inter, pode até assumir a 4ª colocação. Se ele vencer aqui, ó, certamente ele vai passar com certeza. A Avenida São Luís e Novo Hamburgo. É certo que vai ficar ou na 4ª ou na 5ª posição o São José. Caxias tem 6 pontos. Guarani tem 6. Se o Caxias, aqui, ó, venceu o Santa Cruz, e se o Guarani vencer o Brasil, certo? Os dois aqui, com certeza, vão fechar a rodada, Caxias e Guarani, na zona de classificação. Por quê? Se os dois vencem, vão a 9. Mesmo que o Zequinha vença, vá a 10, os dois aqui, Caxias e Guarani, vão passar o Avenida e o São Luís com toda certeza, certo? Porque a Avenida tem 7, o São Luís tem 8, já jogaram na rodada. O Caxias vai a 2 vitórias, 9 pontos, 2 vitórias. O Guarani também, se vencer, vai a 9 pontos e 2 vitórias. A questão vai ser o saldo aqui em relação ao Novo Hamburgo, que tem 9 pontos, 2 vitórias e saldo -1. Isso é o que pode acontecer, portanto, ao final da rodada, que terá, então, repetindo, Brasil e Guarani, São José e Inter, Caxias e Santa Cruz. Grêmio e São Luís 1-1. Avenida 2, Ipiranga 0. Novo Hamburgo 1, Juventude também 1. Os jogos que abriram neste sábado de carnaval a 7ª rodada do Gauchão. Fui!